Nesta aula, vamos aprender alguns recursos úteis para a edição de documentos no Microsoft Word e, além disso, também vamos aprender a formatar a fonte. É visto que existe uma série de operações que podemos executar enquanto estamos digitando ou trabalhando em um documento do Microsoft Word. Então, basicamente, nós podemos copiar, mover trechos do texto ou todo ele, desfazer a última ação, apagar o que não mais interessa, localizar, substituir palavras ou frases. Todos esses recursos nós vamos encontrá-los na guia, página inicial, das quais nós vamos ver. Nós vamos trabalhar com a opção de desfazer e voltar, também chamada de Ctrl Z, que são a tecla de atalho Ctrl e o Z junto, a gente produz o desfazer ou voltar. Ou seja, nós podemos desfazer ou refazer até ações em programas do Microsoft Office, como o Excel, Microsoft Word, o PowerPoint, o Access. Isso a partir da versão 2007. Então, nós temos as opções de desfazer ou refazer, como eu dito anteriormente, na aula anterior. Também podemos repetir ações quantas vezes desejar. Bom, para desfazer uma ação, nós devemos seguir alguns procedimentos. Então, a partir do momento que eu tenho um texto qualquer, eu posso, então, estar desfazendo algumas ações em cima deste texto ou refazendo também. Então, vou colocar aqui um texto qualquer. Para que a gente possa, então, testar essas opções de desfazer ou refazer também. Bom, o desfazer, como eu já dito anteriormente, se a gente vier aqui nessa opção de acesso rápido, eu tenho essa opção aqui de desfazer as ações que eu fiz. Então, eu tenho 19 ações que eu fiz e eu posso desfazer tudo isso. Então, por exemplo, eu quero desfazer só a digitação de softwares aplicativos. Então, eu posso clicar aqui e ele faz para mim o desfazer. Ou, se não, eu tenho a opção de usar as teclas Ctrl e Z junto. E ele vai desfazendo. Ctrl Z. Olha lá. É essa tecla aqui. A junção dessas duas teclas, eu posso desfazer. Quando uma ação não pode ser desfeita, o comando desfazer se transformará, não é possível desfazer. Então, se eu não tenho nenhuma ação mais a fazer aqui, este comando aqui, ele aparece com a opção nula, Olha lá, não tem nada, não é possível desfazer, então não tenho nada para desfazer aqui. Então, perceba que essa opção de desfazer, ele volta às configurações anteriores, pode ser formatação, pode ser digitação. Vai ficar uma lista aqui embaixo, onde você vai estar escolhendo o que você quer desfazer. Esse é um recurso bem interessante de estar utilizando, porque às vezes a gente erra alguma coisa, a gente quer voltar. Então, a gente pode ir dando Ctrl Z no teclado, ou somente mesmo vindo aqui na guia de acesso rápido e desfazendo as ações que eu queira desfazer. Agora, o processo inverso é o refazer, das quais a gente pode usar o Ctrl R, que é a tecla de atalho. Então, toda vez que eu usar essa tecla de atalho aqui, eu tenho a opção refazer, que é a mesma que tem aqui no acesso rápido. Então, aqui, eu vou abrir também. Então, vamos supor que eu tenho um texto aqui, qualquer, e aqui eu quero refazer a digitação anterior. Então, olha lá, eu posso vir e voltar às digitações que eu tenho anteriormente. Então, essas são as duas opções que a gente usa aqui, que são interessantes de estar trabalhando, é um recurso adicional. Então, o
desfazer, Ctrl Z, ou refazer, Ctrl R. Outra opção também bastante utilizada é o recortar, ou Ctrl X, né? Que a gente pode usar também a tecla de atalho, Ctrl X. Esse recortar, ele vai permitir mover o conteúdo ou objeto selecionado para a área de transferência. Então, fica guardadinho numa área de transferência, que significa que o elemento será excluído do texto e colocado na área de transferência temporariamente. Então, ele fica guardado na área de transferência temporariamente até que eu possa estar utilizando. Então, essa opção ela pode ser utilizada clicando-se no botão Recortar, que é o botão que fica aqui ó, na área de transferência. Então, eu posso vir aqui, ó, Recortar, ou dou Ctrl X. Então, a partir do momento que eu selecionei o que eu quero recortar, eu venho aqui na área de transferência, do menu Página Inicial, e recorto. Então, eu tirei daqui, ele está guardado numa área de transferência, para que assim, posteriormente, eu possa, então, estar colando ele, aí ele sai da área de transferência e vai para onde eu desejo colocá-lo. Então, a gente tem a opção, né, para estar colocando aqui, que a gente vai ver logo mais, a opção de colar. Então, se eu dou colar aqui, ele volta. Então, ó, Ctrl X eu recorto e Ctrl V eu colo. Tá? Então, eu tenho essas opções para estar trabalhando. Ctrl X, que eu vou recortar, e o Ctrl V, que eu vou colar, ok? Depois nós vamos ver que existe aí algumas variações do colar, que está aqui. Por enquanto, né, guarde que o recortar, ele vai tirar do lugar e vai estar passando para o outro, de acordo com o desejado. Então, recortar ele tira do lugar e coloca no outro. Agora, nós vamos aprender um pouquinho o copiar, que ele fica aqui, ó, bem aqui. Tá? O copiar, então, a gente pode estar copiando os nossos conteúdos ou objetos selecionados para a área de transferência também. Então, a gente vai selecionar o texto. Nós podemos usar tanto a opção de copiar pela área de transferência, que é essa guia de ferramentas que a gente tem aqui. Então, a gente pode vir por aqui, ó, copiar. Ou mesmo, a gente pode usar a tecla de atalho Ctrl e o C. Ctrl, pressionado, segura, e o C junto. Aí a gente copia o texto. Lembrando que sempre o texto tem que estar selecionado, o que eu quero copiar. Então, ó, copiei esse texto aqui. E aí eu posso vir e estar inserindo onde eu desejar. Como é que eu insiro onde eu desejo? Com o colar. Dou um clique no colar, ele cola. Ou o Ctrl V. Recapitulando. Ctrl X recorta, Ctrl V cola, Ctrl C copia e Ctrl V cola novamente. Essas variações vocês podem encontrar aqui. Recortar, Ctrl X, copiar, Ctrl C e o colar, Ctrl V. Então, são alguns recursos bem interessantes da gente estar trabalhando. Não só no pacote Office, que a gente pode usar esses recursos, mas também quando vocês estiverem navegando na internet, quiserem copiar um texto, basta selecionar o texto e usar o Ctrl C, que ele copia, e o Ctrl V, ele cola. Então, se eu viesse aqui, por exemplo, no meu browser de internet, vou entrar no meu browser de internet, vou procurar por um texto qualquer, vou entrar num link, e aqui eu tenho algumas opções que eu posso estar copiando. Então, por exemplo, achei interessante um assunto qualquer.
Vamos supor que eu queira copiar esse texto, então eu seleciono o texto desejado, clico, seguro e arrasto, e aqui eu tenho a opção de dar o Ctrl C, copiei, vou lá no meu arquivo desejado e dou um Ctrl V, pronto. Veja que quando eu colei aqui, ele veio com as formatações que eu copiei. Então, a gente vai aprender que existe no colar algumas formatações para que não venha dessa forma como que a gente viu aqui. O colar, nós temos algumas variações. Então, se eu clicar aqui embaixo, eu vou ver que eu tenho algumas opções de colagem. Então, essas opções são bem interessantes de estar utilizando. Eu posso colar, né, e manter a formatação original. Então, olha lá, aquele texto que eu havia copiado lá da internet, ele vem com as formatações do arquivo original. Ou eu posso, por exemplo, mesclar a formatação. Então, eu mesclo as formatações que já existem no meu documento com as que eu copiei. Ou aqui, ó, eu posso somente manter o texto. Então, só veio o texto, ó, sem as formatações. Então, eu posso fazer isso também. Agora, tem uma opção bem interessante de estar utilizando, eu utilizo bastante, que é o colar especial. Aqui no colar especial, eu tenho texto não formatado, formato HTML, texto em Unicode. Eu, geralmente, quando copio alguma coisa da internet ou de outros documentos que já estão previamente formatados, eu venho nessa opção, então, de colar especial, texto não formatado. Então, ele vem o texto sem formatação, mas é claro que ele vem com as configurações que eu tenho aqui no meu documento. Depois a gente tem que trocar as fontes, principalmente a parte de parágrafo aqui, que a gente tem que trocar também. Então, ele vem de acordo com o que está formatado aqui no meu documento do Word. Mas eu tiro todas as formatações que a gente tem na cópia de um documento externo aqui do Word. Então, aqui são algumas formas de colar, onde eu tenho essas formas aqui. E aqui eu tenho recortar, que tira o texto de um lugar e cola no outro. Aqui eu tenho a opção de copiar, que eu copio o mesmo texto e colo em outro lugar. E aqui eu tenho esse pincel de formatação, que também é bem legal de estar trabalhando. O pincel de formatação, o que ele vai fazer? Ele vai utilizar as formatações que existem já naquele parágrafo ou naquele texto que você selecionou. Então, veja como que funciona. Então, a partir do momento que eu tenho o texto, eu posso estar usando aqui o pincel de formatação. Eu venho aqui, seleciono o texto primeiro, né? Utilizo aqui o pincel de formatação. E aí, eu coloco esse pincel onde que eu quero formatar igual. Então, eu clico, seguro e arrasto, ó. Ah, lá, ele formata igual. Nós temos também uma opção que devemos usar com frequência, que é a ortografia e gramática. Então, o Word ele oferece uma ferramenta de correção de palavras muito útil. Então, por exemplo, quando um texto, né, ele é digitado, pode surgir dúvidas sobre também a grafia, acentuação de palavras pouco utilizadas. E seu texto ele deverá mostrar algumas palavras sublinhadas com uma linha vermelha. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma palavra que esteja escrito errado, ele automaticamente corrige ou ele mostra que está errado. Olha lá. Então, nesse caso, quando eu clicar aqui, ele já vai me falar o que está acontecendo, ó, excluir a palavra repetida. Mas, às vezes, eu posso escrever alguma coisa errada, e aí ele passa um traço embaixo e diz que, então, essa palavra sublinhada com traço vermelho embaixo está escrito de forma errada. Então, aqui eu escrevi meu nome de propósito,
E quando eu clicar em cima, ele vai mostrar para mim que está errado e vai me dar algumas opções corretas para eu estar já corrigindo isso. Então, eu vou colocar um texto qualquer aqui com alguns erros para a gente aprender a corrigir esse texto de forma completa, não palavra por palavra. Então, a gente pode corrigir ele depois no final de todo o documento ser editado, a gente pode estar fazendo essa correção. Então, eu tenho um texto, das quais eu coloquei alguns erros de formatação para que a gente possa corrigir. Então, tudo que tiver errado, ele fica com esse tracinho embaixo, vermelho, dizendo que algo está errado. Se eu clicar em cima da palavra, já aparece algumas sugestões de ortografia para verificar entre algumas palavras que ele coloca aqui para a gente selecionar a certa. Só que às vezes o nosso texto tem muitos erros, então existe uma maneira da gente estar automatizando isso para ele estar verificando todos os nossos documentos e assim a gente vai vendo o que precisa ser alterado. Então, nós vamos lá na guia revisão, depois que todo o meu texto já está digitado, eu preciso fazer essa revisão ortográfica. Então, eu vou na guia revisão, vou encontrar revisão de texto, nossa ferramenta revisão de texto, e aqui a gente vai ter editor, dicionário de sinônimos e contagem de palavras. Para nós corrigirmos o nosso texto, nós vamos em editor, e o editor, ele vai, então, nos mostrar o que a gente precisa estar corrigindo. Então, aqui vai aparecer algumas correções que eu preciso fazer. Na parte de ortografia, eu tenho 9 correções. Se eu tivesse alguns erros de gramática, eu viria aqui também alguns erros que eu precisaria estar corrigindo. E também a gente pode encontrar alguns aperfeiçoamentos, como clareza, concisão, escolha vocabular e linguagem formal. Então, ele dá uma sugestão de tudo isso. Às vezes, ele automaticamente já vai corrigindo para a gente, sem a necessidade da gente depois estar entrando no editor e fazendo a correção. Mas para esse caso aqui, como ele não corrigiu automaticamente, é necessário então que a gente faça a correção manualmente. Então, eu venho no editor e venho em ortografia, e aqui ele vai começar então a estar corrigindo, mostrando para a gente o que precisa ser corrigido, e assim corrigindo os textos que a gente precisa. Então, aqui, ó, dispositivos, faltou um A aqui. Então, eu venho na palavra que eu quero corrigir, clico. Ferramenta, ah lá, qual será que é? Ferramental, ferreta, ferramente, nenhuma dessas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui por mim mesma e corrigir. Às vezes, não tem no dicionário, eu posso vir aqui no texto e corrigir. Aí, eu ignoro uma vez e aí continuo verificando a ortografia. Ah lá, informática, então já posso corrigir. A área está faltando o acento. Então, eu vou clicando em cima da palavra certa e ele vai corrigindo para mim. Informação, tratado, tratada. Pronto. Ele já corrigiu tudo, está tudo certinho. Veja que o meu texto já não tem nada em vermelho embaixo. E o meu texto já está corrigido. Então, este recurso é um recurso bem legal de estar trabalhando. Depois que eu digitei todo o meu texto, eu preciso fazer já uma revisão nele, para que assim não haja erros de ortografia, gramática. Uma outra coisa também que a gente pode estar trabalhando aqui, às vezes, é a necessidade de contar as palavras. Então, o que eu posso fazer, né? Eu posso vir aqui na revisão do texto e contagem de palavras. O que vai acontecer? Ele vai contar para mim quantas palavras tem, quantas páginas ele mostra também, quantos caracteres sem espaços eu tenho, quantos caracteres com espaço, quantos parágrafos, quantas linhas. Então,
Isso aqui, às vezes, eu preciso, né, verificar algum desses itens, então eu posso estar utilizando esse contagem de palavras também. Posso usar aqui no menu revisão, revisão de texto, ou aqui embaixo, na barra de status, eu também tenho aqui, ó, a opção, né, de entrar no editor e verificar, então, a correção automaticamente aí do meu texto, né? Aqui eu vejo o idioma que está, é importante estar no nosso idioma, para ele poder corrigir de forma eficaz, com segurança. E aqui também eu tenho o mesmo que eu tenho aqui, no revisão de texto, eu tenho aqui embaixo também, que é a contagem de palavras. Então, são alguns dos recursos que quase a maioria não utilizam, porque desconhecem que existe esse recurso, mas são recursos interessantes para a gente estar trabalhando aí quando formos fazer os nossos documentos. Lembre-se também que nós devemos salvar o texto. Isso é de grande importância. Então, toda vez que eu abrir o Word, eu já salvo o meu texto. Eu já expliquei como que salva na aula anterior. Tá? Então, para salvar, a primeira coisa que eu faço quando eu abro um documento em branco, vou abrir um documento em branco aqui, faço a digitação do meu texto. Até mesmo antes de digitar o texto, você deve já salvar pela primeira vez. Então, vem em arquivo salvar, ou eu posso ir aqui em cima na guia de acesso rápido, em salvar, vem mais opções, vou em procurar, vou onde eu quero salvar, por exemplo, área de trabalho, vou criar uma pasta, porque é importante deixar tudo bem organizado, os nossos documentos em pastas sugestivas. Então, vou criar uma pasta chamada OCA. E aqui eu vou colocar um nome para o meu arquivo. Por exemplo, aula de formatação. Pronto. Vem em salvar. Aqui em cima vai ficar aparecendo, né, o nome do meu arquivo, quando eu salvei. O local que eu salvei também. Então, significa que eu já salvei pela primeira vez. A partir do momento, né, que eu coloco o meu texto, formato o meu texto, parágrafo por parágrafo, eu já posso ir salvando automaticamente aqui, para que eu não perca esse texto caso aconteça alguma coisa aí no meu computador. Então, é necessário sempre ter em mente que quando você abrir um arquivo novo, um documento novo no Word, você sempre faça o primeiro processo de salvar e conforme for digitando, alterando, formatando, vá clicando aqui na guia de acesso rápidos em salvar ou em arquivo salvar, para que o seu arquivo vá salvando com mais frequência e não corra o risco de perdê-lo. Nós vamos trabalhar agora com a visualização do documento. Então, nós podemos alterar a forma de visualização de nosso documento. Nós já vimos isso um pouco. Nós vamos ver agora em detalhes. Então, na barra de status, que é essa barrinha aqui, eu já falei para vocês que existiam aqui alguns recursos da quais a gente pode estar acionando de forma mais rápida, que é o foco. O foco, o que ele vai fazer? Ele vai dar foco ao texto. Para eu sair, eu aperto a primeira tecla, o ESC. Deixa eu aumentar aqui. Nós temos também a opção de modo de leitura, que ele tira todas as distrações que a gente tem aqui, só fica o modo de leitura, e a gente vai passando aqui, quando tiver mais que uma página, aciona uma seta aqui e a gente vai colocando para estar lendo o texto. Nós temos o layout de impressão, que é o layout que a gente usa para imprimir. Então, tudo que você visualizar neste layout é o que vai ser impresso. Nós temos também essa layout de web, onde as
as margens laterais elas saem. Vou voltar na impressão. E aqui a gente pode estar dando um zoom, ampliando ou reduzindo, né, dando um zoom no nosso documento. Lembrando que essa parte de zoom aqui, onde amplia ou reduz, é só a parte do documento aqui, não é, das formatações, não é do texto, é só a parte da interface que vai estar dando o zoom ou reduzindo este zoom. Ok? Então, não é na parte do texto em si, das formatações, nas partes da escolha do tamanho da fonte, nada disso, né? É só a parte da interface que a gente pode estar aumentando ou diminuindo. Para que a gente tenha acesso a mais recursos deste modo de visualização, nós podemos vir no menu Exibir, e aqui a gente tem vários tópicos das quais a gente pode trabalhar. Então, modo de leitura, que é o mesmo modo que a gente tem aqui embaixo. Layout de impressão, que é o layout que eu estou usando, que é também o que tem aqui embaixo na barra de status. Layout de web, também tem aqui embaixo. Aqui a gente tem a estrutura de tópicos, que vai exibir seu documento em formato de estrutura de tópicos, onde o conteúdo é mostrado em pontos numerados. Então, aqui, olha lá, ele vai apresentar para a gente sobre tópicos, com alguns marcadores, e a gente pode estar lendo, né, esses documentos, e também quando a gente trabalhar com os títulos, a gente pode, então, estar utilizando esses títulos, a fim de que a gente possa, então, estar acionando os níveis, e assim a gente pode, então, modificar a estrutura da qual a gente vai estar vendo e lendo este documento. Além disso, nós temos também o modo de rascunho, alterna o modo de exibição para ver apenas o texto no seu documento. Então, se a gente vier aqui, a gente só vai ver o texto, não vai ver as réguas laterais, nem essa barra aqui também, para a gente arrastar a nossa página. Então, fica um modo de sem distração, né? Só rascunho mesmo, só apresenta aí o texto, o que eu preciso aí para estar visualizando esse texto. O foco, que a gente tem aqui também, que eu já mostrei. Esse modo foco, então, portanto, elimina distrações. Tem a leitura avançada. Essa leitura avançada, eu tenho algumas opções. Então, é para quem gosta de ler o texto, então a gente pode, por exemplo, definir como esse texto vai se portar aqui, nessa área, nessa interface, para que eu possa ler esse texto com maior segurança. Então, a largura da coluna. Então, por exemplo, muito estreito. Eu posso ter algumas opções aqui para a leitura do meu texto. Então, só vai mudar a interface, essa interface aqui, e não muda as configurações do seu documento. Então, eu posso colocar cor na página, posso dar foco na linha, ó, 3 linhas. Isso aqui é mais para leitura mesmo. Quem gosta de ler os textos aqui no Word, no documento Word, a gente pode estar usando esses recursos aqui. Espaçamento, eu posso dar mais espaçamento. Aqui, ó, eu posso também utilizar esse recurso para mostrar as quebras entre as sílabas. Então, aqui já está quebrada as sílabas, né? E aqui é bem interessante também, ler em voz alta. Então, aqui abre uma barrinha de ferramentas e a gente pode estar ouvindo o que nós escrevemos, né, em forma de voz alta. Então, é um recurso também para cegos, é um recurso para quem quer, por exemplo, ler um livro e ir seguindo o livro e escutando. Então, é um recurso para leitura.
E aqui eu fecho a leitura avançada. Aqui nessa parte de movimentação da página, nós vamos estar movimentando a página tanto para a vertical como lado a lado. Se eu tivesse mais que uma página aqui apareceria. Então eu tenho essas duas opções aqui também. Nós vamos aprender agora a configurar a página, que é um dos principais cuidados que nós devemos ter com os nossos documentos em relação às configurações da página. Então, existem algumas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a ABNT, que possui um manual de regras para documentos. Então, sempre que a gente for estar fazendo um documento, existem algumas regras para estar configurando essa página, formatando essa página. Então, é comum escutar, o documento tem que estar dentro das normas. Então, a gente sempre escuta isso, principalmente nas empresas ou nas escolas, onde nós temos que colocar alguns documentos com padrões, com regras, com normas. Então, a partir das versões do Word 2010, nós já podemos configurar a página na guia Layout. Então, nós temos essa guia Layout. E nessa guia Layout, nós temos aí em configurar páginas o grupo de margens. Então, a gente vai usar isso aqui por enquanto, ó, a margens, a orientação e o tamanho. Depois, mais para frente, nós vamos trabalhar com colunas, quebras e aí assim por diante. Então, o que é importante para nós agora é o grupo de margens, que vai permitir, né, definir as margens do documento. E ele possui alguns tamanhos pré-definidos, como também a opção de personalizá-las. Então, ao personalizar as margens, né, é possível alterar as margens superior, essa margem aqui do texto, onde começa o texto, onde termina o texto, a margem superior, a margem inferior, a margem direita, a margem esquerda. Então, dá para configurar todas essas opções de onde nosso texto vai começar e vai terminar. Bom, então aqui em margens, nós temos algumas opções que o próprio Word dá, mas eu prefiro trabalhar aqui com as margens personalizadas, porque dependendo do padrão das quais vocês vão estar colocando num documento, então é um tipo de margem, é um tipo de papel, é um tipo de layout que a gente vai estar utilizando. Então, no quesito margens, eu tenho margem superior, que é essa margem que vai de onde inicia o meu texto, e a folha. Então, eu tenho essa margem aqui que eu posso estar configurando. Eu tenho a margem esquerda, que é aqui, essa parte. Eu tenho a margem direita, que é essa parte aqui, onde termina o texto e a folha. E tenho também a margem inferior, que é essa margem que vai estar compreendida onde termina o meu texto. Então, o meu texto vem até aqui, mais ou menos, ó. Aqui na régua dá para perceber que a minha margem vai ficar até aqui. Então, se eu tivesse um texto, ele viria somente até o fim dessa parte branca contida na régua. Então, a parte de margens é uma parte importante que a gente tem que personalizar. Então, por exemplo, eu vou colocar uma margem superior de 2 centímetros, a gente trabalha com centímetros, esquerda 2, inferior 2 e direita 2. Medianiz, o que é medianiz? A medianiz é quando eu deixo uma margem extra aqui para poder, por exemplo, estar transformando o meu documento em brochura. Então, às vezes eu quero fazer uma brochura aqui, então eu posso estar usando a medianiz. Então, se eu colocar uma medianiz lá, verifica que aqui está aparecendo, ó, para eu poder encadernar. Então, ele deixa um espaço a mais aí para poder estar encadernando isso. E aqui a posição da medianiz. Eu quero encadernar aqui, eu quero encadernar para cá, em cima, então eu posso estar utilizando. Essa orientação é a mesma que a gente acha aqui, tá? Então, orientação em retrato, o meu papel fica em retrato, como está nessa visualização, ou paisagem, como está sendo visto aqui na horizontal. Então, texto na horizontal, documento na horizontal. Vou mostrar aqui como que fica.
quando eu vou imprimir. Então, ele fica totalmente na horizontal. Ou, então, na orientação retrato, que é o que a gente usa mais com frequência. Tá? Bom, essas opções aqui, depois de escolhidas, eu preciso aplicar. Aqui a gente tem algumas opções, ou no documento inteiro ou no texto selecionado. Então, tem essas duas opções também. Quando formos trabalhar com seção, mais para frente, que cada página pode ter uma seção diferente. Então, aqui também vai aparecer as seções. E aí, mais para frente, eu mostro como a gente faz isso quando tiver algumas seções. Então, para essa parte aqui de margens, eu devo escolher as margens que eu quero e a orientação. Agora, na parte de papel, que é também de tamanho aqui, eu posso estar escolhendo o tamanho do meu papel. A4 é essa folha de sulfite que a gente usa normalmente. E aí vai diminuindo os tamanhos. A 5 ó, é livro, então ele diminui um pouco, vai para 14,8 a largura, a altura. Nós temos tamanhos de papéis diferentes aqui. Se vocês quiserem também personalizar, você pode personalizar, então você coloca aqui os valores em centímetro. E aí é o tamanho do papel que você está escolhendo aqui. Você pode escolher no texto selecionado, no documento inteiro também. Vou vir em OK. E aqui eu já formatei as minhas margens. Aqui eu tenho 2 centímetros. Aqui eu tenho 2 centímetros. Daqui aqui tem 2 centímetros. E daqui aqui eu tenho 2 centímetros. Foi exatamente o que eu escolhi lá. E a orientação na forma vertical. Meu papel está na forma vertical, não na horizontal. Então, essas partes de margens, elas são bem importantes aí na formatação de um documento. E é o que precisa ser feito também quando estamos trabalhando no Word. Vamos passar agora para a formatação do texto. Após ter digitado o texto, configurado as margens, salvado o texto também, como eu disse anteriormente, salvar o texto toda vez que abrir um documento novo, nós vamos para a etapa de formatação da fonte. Para formatarmos a fonte é muito simples. Basta primeiramente que nós tenhamos o texto a ser formatado. E aqui em página inicial, no menu página inicial, nós vamos encontrar o grupo fonte, o grupo de ferramentas fonte, onde nós temos as ferramentas que acessamos com mais frequência, que são essas. E temos também aqui, neste grupo, todas as ferramentas que envolvem a formatação de fonte. Vamos passar aqui a estar formatando este texto, para que você possa ver os efeitos que a gente pode estar fazendo no texto. Então, sempre que eu for formatar um texto, eu preciso selecioná-lo, clico, seguro e arrasto, ou clica, seguro o Shift no teclado e setinha para a esquerda ou para a direita e seleciono o texto. Shift, setinha para baixo, também eu seleciono o texto todo. Ou Ctrl T, eu seleciono todo o meu documento. Então, são umas formas de seleção. Bom, selecionei aqui e vou estar formatando aqui, então. O que eu vou fazer, né? Eu posso usar essas ferramentas que eu utilizo com mais frequência. É um acesso rápido aqui, ou utilizar aqui para estar personalizando com formas mais avançadas, com opções mais avançadas do que o que eu acho aqui. Então, eu vou vir aqui, vou selecionar o meu texto. Nessa parte aqui, sempre que você passar o mouse em cima, ele vai dizendo que cada item, que cada grupo de ferramentas faz. Então, essa parte aqui é para selecionar uma nova fonte para o texto. Então, se eu clicar aqui, eu posso escolher a fonte para o meu texto. O que é fonte? É o tipo de letra
que a gente vai estar colocando no nosso documento. Então, por exemplo, vou escolher Arial. Olha lá, já alterei, ó, tá diferente do de baixo. O de baixo tá Calibri, o Arial tá aqui. Aqui o tamanho. Aqui, o negrito, ele coloca o texto em negrito, ele fica um pouco mais escuro. O itálico, ele deita o texto. O sublinhado, ele coloca um traço embaixo, então eu tenho algumas opções de sublinhado. Olha só. Eu tenho essa opção de taxado, que vai riscar o texto traçando uma linha no meio dele. Tenho aqui essa opção de subscrito e sobrescrito. Então, vou fazer aqui essa opção. Por exemplo, X2. Vou selecionar o 2 e vou colocá-lo ele em subscrito. Vou copiar isso aqui e colocar aqui para fazer o sobrescrito. Selecionei, venho e clico. Então, eu posso utilizá-lo aí para criar esse efeito aqui. Nós temos também aqui, eu vou selecionar novamente, a opção de tirar as formatações que eu fiz. Então, eu limpo toda a formatação. Então, eu não quero mais aquela formatação, eu seleciono e venho e limpo a formatação. Aqui nós temos o Word Art, que tem alguns efeitos de texto e tipografia, que vai dar um toque especial ao texto. Então, aqui eu tenho algumas opções. É bem intuitivo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Aí. Aqui tem opções de contorno. Posso alterar o contorno. Posso colocar mais sombras. Sombra interna, sombra externa. Então, eu vou dando um efeito artístico aí ao meu texto. Então, isso aqui é mais da criatividade de cada um. E quando também necessitar estar utilizando essa parte aí de artística, né? Essa parte mais artística. Geralmente, a gente quase não usa a parte artística, só se for fazer alguma coisa mais para essa área. Bom, aqui ao lado, o que nós vamos fazer? Vou selecionar o texto e vou colocar aqui uma cor de realce ao meu texto. Então, vou destacar o meu texto. Vou escolher a cor que eu quero, por exemplo, amarelo. Olha lá, realcei. Vou escolher aqui esse azul. Eu tenho também a opção de escolher primeiro lá em cima e depois selecionar o texto. Então, estou realçando. Para sair dessa opção de realce, eu aperto a primeira tecla, que é o ESC. Vou selecionar o texto aqui e agora eu vou estar alterando a cor da fonte. Vou colocar uma fonte de cor azul. Olha lá. Eu alterei a cor da fonte. Deixa eu colocar uma cor mais... aí, um verde. Aqui, nessa parte, eu também utilizo com maior frequência, porque às vezes eu quero colocar tudo em maiúsculo. Eu venho tudo maiúsculo. Às vezes eu quero colocar só a primeira letra em maiúsculo. Ou eu quero colocar tudo em minúsculo. Então, essa opção é bem interessante de estar trabalhando. Aqui também eu posso colocar cada palavra em maiúsculo. Então, cada palavra vai ficar maiúsculo. E alternar entre maiúsculo e minúsculo. Então, é só utilizando as opções e aí você chega na opção desejada. Essa aqui também eu utilizo com muita frequência, que é para aumentar. Ao invés de eu vir aqui, eu venho por aqui ou diminuir. Então, são algumas opções de fonte mais rápidas que a gente pode estar trabalhando aí. Se eu vier aqui, eu vou encontrar todo o leque de opções que eu tenho de fontes. Então, seleciono o texto e aí você pode estar trocando aqui de acordo com o desejado. Então, eu posso trocar a fonte, o estilo da fonte, que é isso aqui, o tamanho dela, que eu posso alterar por aqui ou por aqui, a cor da fonte, que está aqui, o estilo de sublinhado, que está aqui também,
Os efeitos, né, que eu posso dar no meu texto, lá embaixo, ó, taxado, taxado duplo, sobrescrito que fica para cima, subscrito que fica para baixo, versale que fica maiúsculo, todas em maiúsculos e oculto, tá? Então são algumas opções que eu posso estar trabalhando aí com os efeitos, e aqui aparece o que cada um desses elementos faz. Aqui ao lado eu posso também estar trabalhando a nível de caracteres, uma letra e outra, né? Então aqui eu vou dar o espaçamento entre caracteres, o normal é 100%. Mas se eu quisesse aumentar, eu poderia, por exemplo, 150, olha lá. O espaçamento entre uma letra e outra, ele vai estar aumentando. Espaçamento expandido, ele aumenta, olha só. Espaçamento condensado, ele diminui. O espaçamento entre os caracteres. Deixa eu voltar aqui normal e aqui também 100%. O normal é 100%, tá? E o espaçamento também normal. Entre esses recursos aqui do avançado, o que a gente utiliza mais às vezes, se você quer dar um espaçamento um pouquinho maior, né, ou uma escala maior também entre o espaçamento entre caracteres. O restante a gente não usa muito. Na verdade, a gente quase não usa essa opção de avançado, mas existe aí, caso queira trabalhar com alguma dessas opções. Então, para a fonte, nós temos esses itens, né? Então, lembre-se de selecionar o texto, sempre que for formatar. E aí, a partir disso, vai em página inicial, na guia de ferramentas fontes e escolha as formatações pertinentes a que deva ser aplicado ao seu documento. Lembre-se sempre de ir salvando, lembre-se também de estar alterando as margens do seu documento e também, né, a parte de correção ortográfica, que é bem importante aí para deixar o seu texto todo corrigido, sem problema algum de correção. Então, para essa parte de hoje, nós finalizamos. É a parte de algumas orientações a respeito de alguns recursos e também da formatação de fonte.